Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo ao Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu trouxe um cara que defende com todas as letras: não contrate humanos. Ele tem uma empresa que vale milhões e roda com 3 pessoas. E mesmo assim eu acredito que ele vai te convencer que liderança humana nunca foi tão importante. Parcival, bem-vindo. Para quem ainda não te conhece, se apresenta pra gente. Fala, William, tudo bem? Espero sim convencer todos os ouvintes ao que você falou. Acho que vai ser muito interessante esse bate-papo nosso. É sempre desafiador falar um pouco quem é o Parcival. Eu tô sempre em mudanças constantes. Eu sempre estou mudando e buscando melhorar. Uhum. É sempre muito difícil falar sobre mim, mas se eu fosse falar em poucas palavras, eu diria que eu sou um engenheiro de problemas, né? Eu sou isso, né? Eu busco, vejo algum problema, eu busco solucionar um problema e uso minhas empresas como um veículo para poder solucionar esses problemas, né? Essa é a vida de um empreendedor, né? Ele vê um problema e ele quer solucionar. Felizmente ou infelizmente, né? Eu adorei a expressão, engenheiro de problemas. É muito interessante e muito óbvio, na verdade, né? Porque você resolve problemas grandes que talvez outras pessoas não conseguiriam resolver, mas você gosta e consegue enfrentar isso com facilidade, né? Ô, Parcival, você começou vendendo balas aos 5 anos, consertando computadores aos 12. Me conta uma cena específica daquela época que ainda hoje explica quem é você como empreendedor. Então, no meu tempo, eu lembro muito bem que eu e minha irmã, tenho uma irmã mais velha, que daí a gente precisava de dinheiro para fazer alguma coisa, né? Precisava ir pra um circo, alguma coisa legal no tempo, que eu achava muito legal. E daí nossa mãe, como uma bem empreendedora, ela falou assim: "Ó, vou dar o dinheiro para vocês, vocês, decidem o que vocês vão fazer". E daí eu e minha irmã decidimos pegar nos Estados Unidos até a gente brinca, né, nos Estados Unidos eles montam barraca de limonada. Aqui no Brasil a gente montou uma barraca de balinha, porque no nosso bairro tinha um problema que não tinha mercado, que vendia balinha, e daí as criançada toda queria balinha, né, tinha uns 5 centavos, 25 centavos no tempo. Então eu e minha irmã a gente viu essa oportunidade e começou a montar essa barraca de balinha lá. Todas as crianças do bairro foram lá comprar da gente, era muito engraçado no tempo olhando para trás. E compraram da gente e no final a gente conseguiu a nossa meta, né, que era, ir no acho que era no circo, e depois a gente continuou e eu empreendi outras coisas depois. Mas é muito engraçado quando você olhar para trás e ver sua criança no interior trabalhando, assim por diante. Você não só empreendeu, mas como você analisou o mercado e descobriu uma falha do mercado e resolveu um problema real do mercado ali, né? Realmente, né. Deveria ter continuado lá, né. Sim. Participal, uma pergunta que eu sempre faço quando eu faço esse bate-papo aqui é: quais são as suas 2 maiores qualidades como empreendedores? Aquilo que você está sempre expondo para o mundo e consegue bons resultados. Você talvez tenha conseguido bons resultados até agora por causa dessas 2 qualidades como empreendedor. Eu acho que, sendo bem honesto com os ouvintes, acredito que seja obsessão, né. Eu sou muito obcecado, principalmente tudo que eu faço, assim, eu sou muito obcecado. E a questão já fui, foi qualidade que melhorei, assim, mas meu ego também antigamente era muito alto, e daí eu consegui abaixar o ego e saber que tem que estar aprendendo, principalmente agora na era de IA, que eu defendo bastante, a gente tem que estar aprendendo todos os dias, todos os momentos, né. Mas já fui um tempo que isso acaba até me atrapalhando, a questão de achar que eu sabia tudo. E eu acho que as 2 qualidades seria essa, então, obsessão e a curiosidade de sempre estar aprendendo e saber que eu não sei de nada, né. Olha, você comentou da parte do ego, né? A obsessão acho que faz parte do empreendedor, e a curiosidade nem tanto, nem todo empreendedor é curioso. E o ego alto, eu acho que ele é necessário para a gente dar passos à frente. Tem uma explicação que um professor meu traz sobre o ego, o professor De Rose. Ele fala: o ego é como um grande cavalo branco. Ele pode ser super agressivo, super perigoso, mas se você souber adestrá-lo e educá-lo, ele vai te levar muito longe. Então a gente saber adestrar, educar o nosso ego é fantástico. Que legal que você conseguiu vencer essa jornada. E aí eu faço um follow-up aí dessas suas qualidades, dessas 2 qualidades que você trouxe, a obsessão e a curiosidade, qual delas que a IA nunca vai conseguir replicar em você? Nossa, boa pergunta, eu estava esperando essa pergunta, gostei. Acredito que todos nós tem algo único aqui, né.
O meu pode ser a maneira de pensar e executar. Eu sou uma pessoa que consigo vários outros tipos de soluções, eh, pra poder chegar na minha meta ou chegar no resultado que eu busco. Acredito que essa questão da criatividade minha e para poder chegar nas soluções, eu não posso falar nunca, porque o empreendedor não acredita nessa questão de nunca, o impossível, etc. Até o momento, acredito que minha criatividade em si vai ser muito difícil. Não só minha, de qualquer outra pessoa, um bom profissional que nem você, que se destaca no decorrer da multidão, tipo, vai ser muito difícil essa criatividade. Acredito que essa vai ser, a qualidade que a IA vai demorar um pouco pra poder fazer igual a mim, né. Enquanto nós somos operadores de inteligência artificial, a gente ainda consegue exercitar a nossa análise crítica, né, para avaliar, né, se aquele trabalho está criativo, está inovador, ele foi realmente, foi feita uma pesquisa profunda, a gente avalia. No momento que isso se tornar mais autônomo, a gente não vai precisar, né. Eu ainda acho que, trazendo essa sua primeira qualidade da obsessão, eu acho que isso ainda é uma qualidade muito humana, difícil de replicar. Aprendizado é fácil, né? Você dá a informação, a IA aprende adoidado o tempo inteiro. Criatividade, você tem razão, é uma coisa, é algo humano, mas pra você ter uma ideia, em 2018 eu já estava num congresso de IA lá em Londres, onde apresentaram várias coisas de criatividades com IA, desde a música, a arte. 2018, hein? Ou seja, faz tempo já, são 8 anos de IA ali, e já estava tudo bem claro sobre o futuro da IA naquele momento, né? Então, e a criatividade já estava lá, mas é que a criatividade humana, acho que ela vai além de misturar cores ou palavras, como a gente vê hoje em dia, né? O Sim. toque humano é diferente. Até de complementar, a criatividade ela vai, porque hoje a gente vê muito as pessoas utilizando AI, você pede: "Ó, faça um site para mim", vou pegar um exemplo. Faça um site criativo. Se você vê, geralmente ela vai ter umas 10 tipos de criatividade ali que vai se replicar no decorrer do tempo. O humano tem uma questão que a IA também tem, mas eu acredito que a gente tem uma coisinha diferencial aí, que é a questão da gente ter um histórico, né, e desse histórico de algumas vivências, a gente conseguir pegar esses pedacinhos, unir tudo e gerar alguma coisa. É por isso que eu ainda acho que vai demorar um pouco, porque a IA ainda ela necessita ter uma grande experiência com as outras coisas, execução, assim por diante, porque a teoria é muito fácil, né, mas na prática diferencia muita coisa. E isso eu falo porque eu estou por trás de uma empresa de IA. Então eu sei que na teoria a gente eu vou até alongar um pouco, na teoria a gente fala assim: "Ah, o Claude está fazendo prospecção para mim no no LinkedIn", mas na prática é totalmente diferente, talvez não está sendo humanizada, porque a IA consegue sim replicar a humanização nesse decorrer, mas uma coisa é vendida, outra coisa é praticada, que é totalmente diferente. E eu acho que a criatividade também tem essa questão de, a gente ver a IA sendo criativo, mas na verdade está replicando algumas linhas de pensamento de alguns outros grandes escritores, etcétera, enquanto você consegue tirar ainda da sua mente. Mas tudo que nem você, William, que logo isso pode ser replicado também. É verdade, né. E aí você já trouxe uma das suas empresas, você é um empreendedor serial, né, já teve alguns negócios, e imagino que você já teve muitos acertos e muitos erros nesse caminho, nesse processo aí. E aí eu te pergunto, qual foi o maior acerto da sua trajetória empreendedora até agora? Então, é inusitado o que eu vou falar, mas acredito que é saber quem eu estava colocando no ônibus. Que a gente tem principalmente quando eu vou palestrar, etcétera, eu gosto de brincar bastante, que antes até de você ter essa ideia de criar empresa, etcétera, saber qual empresa você vai criar, é você saber quem que você vai colocar no ônibus. Quem vai ser a equipe fundadora, quem vai te ajudar a chegar lá. Acredito que para cada momento eu acertei bastante. Claro que teve, momentos, ruim no decorrer da trajetória, mas acredito que saber que aquelas pessoas que seguiram aquele ônibus naquele momento comigo, para poder montar a empresa e seguir a jornada, ser doido que nem eu, foram as pessoas certas para aquele momento. Então, acho que o maior acerto é esse, saber com quem que você está andando. É, porque andar sozinho, você até dá um jeito, mas você uma hora que cansa, e você quando vai com mais pessoas te ajudando, colaborando, eh, pondo qualidades que você talvez não domine tão bem ainda, é muito mais rápido, né, divertido no processo. Adorei a metáfora do ônibus.
Não, não, boa. Fica até contraditório, né, que eu falo assim, não contrate humanos, e daí eu falar sobre botar pessoas no barco, mas é isso, né, querendo ou não, a gente vive em uma sociedade, a gente vai precisar ainda ter essa comunicação humana com outros colaboradores, com outras pessoas, assim por diante, nos ajudar até nos desafiar como líder, né, porque um grande acerto foi essa questão, por mais que muitos deles não continuaram comigo, mas me ajudaram, cada pedacinho deles me ajudaram a ser um líder melhor, e chegar no resultado que sou hoje em si, né. Que legal. Percival, qual foi o seu maior erro? Aquele que talvez ninguém tenha ouvido ainda, aquele erro que você ainda revisita à noite, ou aquele erro que foi um aprendizado caro na sua trajetória empreendedora? É, tem um que eu não costumo falar, né, geralmente só meu ciclo de amigos sabe disso, mas acredito que é um erro humano e que vai para pessoas também, né, que é colocar pessoas que não deveriam estar no seu ciclo, junto com você, muito próximo de você. Porque quando acontece algum desafio e que ela tá em conjunto, vai te prejudicar você em torno de 3 a 6 meses, dá um baque muito grande para você. Então acredito que é isso, colocar pessoas erradas no seu ciclo, próximo de você. O maior acerto foi ter trazido as pessoas certas por ônibus e talvez o maior erro foi ter escolhido algumas pessoas erradas que não deveriam estar próximas ali, para perto e isso atrasa, né. Eu te entendo bem. Isso acaba atrasando. Porque eu escolhi as pessoas pra botar no ônibus, mas infelizmente botei uma pessoa do lado do ônibus que acabou tendo que parar o ônibus pra poder, não passar o Parceiro seu. errado. Um parceiro errado muda tudo, atrasa você e muito, porque você gasta energia tentando fazer aquela via funcionar, né. E não precisa, né. E é energia, é tempo, aí depois vem o que a gente chama de ressaca em si, né, daquela energia que você jogou tudo lá, que aí você, acaba não performando muito bem, ou então, tipo, toma decisões um pouco errada, por estar emocionalmente abalado e etcétera. Não contrate humanos. Esse slogan mexe com a emoção das pessoas, Parcival. Defende ele pra mim agora, sem suavizar. Pode. Por que a gente não deve contratar seres humanos? Então, veja bem, quando eu falo no contratos humanos, tem um porém, tipo, é ainda, tipo, conheça a AI e depois você contrata humano. Porque muitas atividades, elas são bullshits, né, muitas atividades o colaborador está enrolando, ou então, tipo, ele fala: "Ah, não, precisa de mais pessoas para poder prospectar". Na verdade, você não precisa de mais pessoas, você precisa talvez de uma ferramenta que vai te ajudar a prospectar, uma quantidade maior e etcétera. E daí, quando a gente chega com essa frase de impacto, é mais voltado para o pessoal, tem algumas coisas que pode ser feita antes de você contratar um humano, que é o quê? Conhecer a BI e daí colocar uma inteligência artificial pra poder trabalhar junto com você. Então ela vai estar ali, em vez de você contratar um gerente de marketing, você consegue colocar um IA que consegue gerenciar todas as suas campanhas, ou gerenciar a tua equipe ali e te dar os reports, diretamente para você, né. Ou então 10, em vez de contratar 2, 5 S10, você contrata um IA autônoma, que a BI também oferece, que você consiga, fazer com que ela faça prospecção para você e assim por diante. Mas é mais focada nisso, a gente não é contra os seres humanos e contanto que eu recebi algumas mensagens no Instagram falando sobre isso, né, "Pô, mas e como que a gente fica? Se não contrata os humanos, como que a gente fica? Não vai ter emprego para nós". Daí eu recebi muita mensagem, dessa no Instagram, e daí eu até expliquei, falei: "Não, tipo, eu não quero que contrate antes de conhecer a BI, porque talvez não necessite". Acaba demandando muito tempo, só quem contratou sabe como que demanda tempo de contratar uma pessoa, alinhar a cultura, assim por diante. Talvez um IA consiga fazer aquele serviço, já que é um serviço em si repetitivo, ou então que um IA consiga ali no meio digital concluir ele, né. Por isso que é a frase "não contrate humanos". Não, e eu gosto dessa ideia, porque hoje tem muita coisa braçal que demoraria muito tempo para você treinar um humano para fazer, e hoje a IA já está fazendo melhor nessas coisas automatizadas, do que você colocar alguém para automatizar uma coisa que a IA que você está gastando. Claro, você vai gastar algumas horas para ajustar aquilo, mas ela já está fazendo muito melhor do que muito humano, e pega um humano para fazer uma coisa mais estratégica, né. Sim, e tem o turnover, né. Pode ser que você treinou aquele humano 6 meses ali, e no 8º mês ele por 200, R$ 400 a mais, ele falou: "Olha, muito obrigado pelo treinamento, mas eu sou júnior aqui,
ali me chamar para ser pleno, e eu estou indo para ali poder ser um profissional pleno ali. Daí, tipo, te deixa, você querendo ou não, é muito legal você investir, você tem que investir nos colaboradores, mas acaba que, não vai querer ficar na sua empresa depois de muito tempo. E aí, não, e aí você tá lá pagando o cartão de crédito, ela não vai querer ficar com você até você deixar de pagar ela, né. É bem simples, né? É É bem bem simples, prático. é um negócio bem direto. E legal. Hoje em dia você está com 3 humanos, vamos dizer assim, e dezenas de Sim. agentes de IA na tua empresa, né. Como é que você cria cultura, propósito, pertencimento num time desse, e o que que isso ensina para uma empresa que tem centenas de colaboradores, por exemplo? Boa. Fica até mais fácil, tá? Eu já tive uma empresa que tive, mais de 20 colaboradores, assim, na minha trajetória antes da API. E daí é tão é tão engraçado que o que eu tô pensando, falando assim: "Ó, a gente tem que melhorar isso aqui para os nossos clientes, isso e isso", tipo, a gente poderia, fazer isso aqui melhor, tal. "Não, Pascoal, isso aqui eu já fiz já". E tipo, você consegue perceber que fica mais alinhado, porque todo mundo tem o mesmo propósito. A gente brinca até com um meme, né, que a gente fala assim: "Ah, colocar IA, os fundadores colocando IA pra ajudar a não contratar mais outras pessoas, vamos trabalhar menos", mas na verdade não, é o contrário, a gente acaba trabalhando muito mais, porque abre um leque de possibilidade e a gente acaba sendo mais criativo e acelerando muita coisa para os nossos clientes, né. Mas a questão de cultura melhora muito mais, porque fica direto, né, então eu sei o que está acontecendo ali, ele sabe o que está acontecendo aqui, então fica algo mais transparente e mais direto também com todos. É, essa velocidade que é característica de uma startup, de uma empresa com poucas pessoas, que está começando, está testando ideias, é muito gostoso de ver o funcionamento, o dinamismo, né. Numa empresa com centenas, hoje a gente atende empresas com centenas de colaboradores, com milhares de colaboradores. E é muito diferente você sustentar uma cultura que aconteça isso. É o que você falou, você não sabe o que está acontecendo com o trabalho de cada um. E isso atrapalha você a orientar melhor, né, até na cultura, no hard skill, no soft skill, em tudo, né. Então é algo delicado. Tem até um um uma das coisas que me movimentou bastante a questão da IA, é porque eu fui comprar, eu não posso abrir para quem foi empresa e etcétera, mas eu fui comprar pra multinacional, e dentro dessa multinacional eu via muita coisa de cultura que não deveria acontecer em si, né. Tipo, você pegar números e você, tipo, ser um gestor para você deixar os números melhores, você maquiar números e etcétera, e eu olhava aquilo, eu como empreendedor, eu olhava aquilo e falava: "Nossa, mas, tipo, você só tá, prolongando o problema que você vai pegar lá na frente e etcétera". E eu sei como que é difícil para essas empresas grandes que você atende, essa questão de cultura, né, mas uma coisa que a IA consegue também ajudar, é também transmitir essa cultura, né, então, você tem um agente IA ali que corresponde via WhatsApp e te ajuda, na questão de: será que que eu estou fazendo é o certo, etcétera, dentro da tua empresa?". Você conseguir disponibilizar um assistente para isso, já começa a ajudar um pouco eles, né, porque, eles ficam com medo de ser demitido, etcétera, por isso faz algumas cagadas, maquia a cagada e para nós que somos empreendedor é pior, pelo fator de saber o problema só quando fedeu pra caramba, né. Coisa já estourou, já deu problema, alto, né, já deu um grande problema. Sim. Hoje mesmo tive que resolver um grande problema por erro humano. Não que a IA Não, eu talvez não imagino. errasse, mas foi um erro humano, um ruído ali que eu não consegui conferir a tempo, fui ver só hoje, depois de 4 meses, mas a gente vai contornar. É, uma boa. E a IA, por mais que ela poderia errar do mesmo jeito, mas ela te avisar. Ela fala bem assim: "Ó, William, deu esse problema aqui, te soltar um alerta". Gente, não são todos, mas o humano ele acaba tentando maquiar e falar: "Não, o erro foi disso aqui, daquilo ali, do outro", em vez de, tipo, bater na mesa e falar: "Não, o erro foi meu, vamos dar uma maneira de corrigir, vamos fazer isso e aquilo". Porque a gente tem esse desafio Uhum, hoje, uhum. nas empresas, infelizmente. Eu já quero conhecer mais sobre a AI para resolver esses problemas de erro humano que eu tô tendo atualmente ainda. Vamos Boa. lá, Parcival, eu desenvolvo liderança humana. Upskill hoje é uma plataforma de mentoria de liderança que desenvolve outros líderes para liderar melhor, para serem mais humanos no dia a dia, para desempenharem mais, a fazer com que as suas equipes desempenhem mais no seu dia a dia de trabalho. Você defende automatizar tudo que dá. E Sim. agora, olha mesmo nos meus olhos aqui, o que que sobra para um líder humano daqui a 5 anos?
Qual habilidade que vai valer ouro? Justamente porque a IA não consegue fazer. Então, a questão da não, boa pergunta. A questão da liderança, né, a gente falando sobre líder humano, é que ele é muito mais do que as tasks dele, né, as atividades dele, as tarefas deles, porque tem a questão de conectar com o outro. Tem a que a gente chama de liderança inspiradora. Algumas pessoas, elas acabam ficando mais na empresa por gostar muito de um líder. Tipo, ela pode receber menos, mas ela gosta bastante daquele líder e fala: "Nossa, eu quero ficar aqui porque eu tô crescendo, porque aquele cara tem uma coisa a mais para poder agregar". Nem todo mundo, que nem você falou, nem todo mundo tem essa obsessão, por estudar ou então, procurar se melhorar todos os dias. E daí esses líderes acabam inspirando as pessoas a fazer esse tipo de coisa, né. Então eu acredito que aquele bom líder, o que que é líder mesmo, não fica, só fingindo ser gestor ali. Não, eu sou um bom líder e o cara, tipo, surge algum problema, ele em vez de como líder entender o problema e ajudar o liderado dele a se desenvolver e melhorar, não, ele chega lá e culpa o cara falando assim: "Não, você tem que ser demitido porque você fez essa cagada", etcétera. Ele sabe que um bom líder não, um bom líder ele vai entender, o que aconteceu, vai falar: "Ó, erramos nisso aqui", e ele pega o erro junto, né, porque ele sabe o que que é liderança. Liderança é você junto com sua equipe, ser guiado para algum lugar, e daí ele pega, e fala: "Vamos corrigir isso e aquilo", né. Acredito que a IA ela é muito, além de ser generativa, né, ela é muito assertiva, então ela não vai fazer o que o líder faz, no sentido de falar assim: "Ah, não, vamos aqui e tal", ela vai falar: "Ó, você errou, talvez você tem que ser demitido", etc. Mas acho que esses bons líderes, eh, que pega e realmente são líderes de verdade, que pega e consegue melhorar os outros profissionais, acho que esses cara, continuando fazendo um bom trabalho que eles fazem, vai ser difícil realmente, decorrer de 5 anos, substituir. Porque essas pessoas são que se inspira, né. Eu acho que você tocou num ponto mais importante, é inspiração. Muitas vezes você faz um trabalho não porque você quer fazer o trabalho, mas porque você quer aprender a ser uma pessoa melhor, se desenvolver, deixar um legado, sabe? Inspirar outras pessoas. E você, quando se depara com um líder que tem isso como qualidade, está o tempo inteiro transbordando, né, transparecendo essas qualidades, você vai aprendendo aquilo por osmose. Você nem percebe estar aprendendo. Você está num ambiente onde a liderança ela é inspiradora. Então você faz porque você está querendo aprender com alguém, você está servindo alguém com orgulho de estar servindo aquela pessoa. Sim. E não fica como, algumas pessoas falam assim: "Ah, vai lá ser tipo, ajudar aquela pessoa", os outros que não conseguem ser liderado, acaba fazendo gracinha com quem consegue ser liderado, né. E até o ponto legal que você comentou, né, sobre inspiração, né, a gente sabe muito sobre Steve Jobs, que a liderança dele era uma liderança um pouco mais, ele inspirava pra caramba, mas ele era uma liderança um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Dura. E duro, e na biografia dele eu já li já e eu lembro, que fala sobre essa questão, né, que ele fala que as pessoas que são boas mesmo, e ele gostava de montar a equipe AA, que ele chamava, são as pessoas que sabem que não precisa, ser elogiada, eles já estão naquela equipe lá, e daí ele busca extrair o melhor possível daquelas pessoas, né, no tempo lá, da tipo de liderança dele, né. Algumas coisas deu certo, outras nem tanto, mas é algo que a gente vê, né, as pessoas elas, submetia entre aspas, ser xingado pelo Steve Jobs, porque, tipo, gostava muito da liderança dele e admirava da liderança dele. Então, é algo interessante a gente ver sobre a questão de liderança, né. Tem uma frase que eu aprendi com uma amiga muitos anos atrás, é saber liderar, para você saber liderar bem, você tem que ter aprendido ter sido um liderado. Ou seja, você tem que ter aprendido essa submissão, né? Você ser conduzido, aquela confiança quase cega, conduzido por alguém para fazer algo importante. Porque aí você vai entender os mecanismos da mente humana para você conseguir com que as outras pessoas façam aquilo, né? Inspirado a fazer aquela coisa, entender o propósito de fazer aquilo. Que liderar não é simplesmente faz aí, pronto. É o que você falou, isso é um chefinho que manda na chicotada, você vai lá e É, faz, né. Inspirar é conectar, liderar é inspirar as pessoas conectando, processos, propósito, né, significado aquilo que aquele trabalho está realizando. Aí é mais fácil liderar ainda. E você trouxe aí dessa parte da inspiração, né, que um líder precisa ser inspirador. O que que esse líder precisaria fazer nos próximos 12 meses para desenvolver isso? Você que cria processos com IA, eu hoje eu tenho aprendido muito com IA, então muito sobre contextos,
a alma da IA, de como a personalidade dela, para conseguir fazer com que ela desempenhe melhores papéis ali. Eu queria ouvir de você que está ensinando o tempo todo, né, agentes a fazerem trabalhos melhores, né. O que que esse líder poderia aprender para se desenvolver como líder? Então, boa. Eu acredito que sendo até um pouco mais direto nessa, acredito que eh, fazer ele aprender o quanto mais rápido sobre AI em si, né, e mostrar pra ele que não, que tipo, ele postergar a questão de colocar IA no dia a dia dele, tipo, não vai ajudar ele, tá atrapalhando ele, porque vai chegar um momento que uma funçãozinha que ele fazia ali pode ser substituída por AI. Então, tipo, o líder que ajudar seus liderados a evoluir, falar: "Não, vocês têm que utilizar IA, use IA e descubra o que que ela possa o que que ela pode fazer por você e, utilize e comece a colocar ela no seu meio, né, tipo, no seu dia a dia, assim por diante. Eu acredito que esses líderes, vai estar ajudando bastante seus liderados, porque ele vai estar preparando para o futuro, né. E o futuro é algo muito incerto, muita coisa, porque até nas grandes cúpulas que a gente começa, são muitos desafios que vai ter pela frente daqui 5 anos, que se eu estiver falando algo aqui, eu já estou errado, porque acontece tanta coisa, e isso eu falo porque eu estudo 4 horas por dia sobre AI, voltado a AI e assim por diante. E eu faço alguns cursos fora do Brasil, lá no Vale do Silício, então, tipo, tem muita coisa que acontece muito rápido e que eu acredito nisso, né, que é a questão da seus líderes conseguir fazer com que os liderados comecem a conectar com IA, fazer com que ela trabalhe para eles, vai ajudar bastante esses liderados. Mas isso pode ser que daqui 5 anos já tenha se transformado e já é outra coisa mais a fundo em si, que os liderados têm que estar ensinando, né, mostrando para os liderados em si. Que legal, pessoal. Bom, da venda de balas aos 5 anos até hoje, você teve que se reinventar muitas vezes, e você comentou isso aqui agora, né. Mas se aquele menino de 5 anos, ele te visse agora, o que que ele teria orgulho? O que que ele te chamaria a atenção? Você gosta de pegar vendo os pontos legal, né. Geralmente o pessoal não pergunta mesmo assim, tipo, mas é bem legal a pergunta. Ele estaria muito orgulhoso, na questão da nossa trajetória em si, né, não só da trajetória, mas de onde eu saí em si, né. Eu não vi de uma família muito abundante, vamos dizer assim, financeiramente, e daí, tipo, minha trajetória, tanto no decorrer que eu vendi balas ali, depois que eu vendi balas, acabei montando uma empresa aos 16 anos, montei uma empresa eis a questão de querer sempre inovar. Aí aos 16 anos eu montei um projetor que saía áudio, eu queria inovar em alguma coisa para chamar a atenção. Então, projetor de propaganda, que passava na orla da minha cidade, onde tinha um áudio, chamava atenção. Aí que nem aquele outdoor de LED, mas em vez de outdoor não tinha dinheiro para comprar um outdoor, então daí tacava LED lá. E tive alguns clientes, como no tempo lá, Claro, da minha cidade, outras empresas. E aí logo depois consegui passar na Federal Ensino Médio Integrado, onde eu fiz técnico em administração e o Instituto Federal me ajudou pra caramba a expor esse talento que eu tinha, né, que eu tenho e me deu um pouco mais de confiança ali dentro, né, onde que eu tinha liberdade para poder fazer muitas coisas, testar muitas coisas. Eu estaria muito feliz e olhando de cada trajetória, você comentando assim, olhando cada trajetória, é basicamente olhando para o nível Brasil, algumas coisas são improváveis de acontecer. Era improvável poder acontecer na minha vida em si, né. Isso que aconteceu, né. Eu acho que foi muita persistência e muita obsessão na minha vida. E eu estaria muito feliz e orgulhoso. Eu acho que você criou a trajetória que o seu eu de 5 anos desejaria, né, você conquistou, você chegou lá, né. Você foi atrás do que precisava realmente acontecer. Você estudou, você batalhou, você foi atrás, você fez o que deveria ser feito, né. Sim, eu acho que ainda não cheguei lá ainda, tem muito caminho pra poder chegar. Aquela criança minha, tipo, quando era pequena, ela tinha um sonho e a gente tá construindo pra chegar lá. Todos os dias trabalho pra poder chegar lá, mas ainda não cheguei ainda. Pretendo chegar logo, claro, mas eu ainda vejo que ainda não alcancei o que eu quero alcançar.
A gente tá sempre querendo mais, Parcival, mas talvez o senhor de 5 anos já estivesse satisfeito com onde você chegou, tá? Talvez, talvez. É, quando ele imaginava, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu lembro muito bem de pensar assim, eu não sabia como, mas eu falava assim, ah, eu vou ter aquilo e isso, né? E daí, tipo, eu não sei como que eu ia ter, mas no final eu acabei tendo, né? Mas é engraçado quando a gente olha pra trás e vê o que que você como criança imaginava e o que que você conquistou, né? Claro, conquistei algumas coisas, financeiramente eu tô muito bem em si, né? Conquistei muita coisa, mas eu pretendo conquistar muito mais e impactar muita gente, né? Porque eu acredito que os meus propósitos em si é conseguir impactar, milhares e, quem sabe, bilhão de pessoas, assim por diante, sabe. Eu acho que o primeiro desejo infantil, né, ou com pouca maturidade, é acesso. Dinheiro, status é acesso. Depois que você conquista isso, quase que perde o sentido. O desejo se torna significado, né, se torna impacto. E do que a gente tá fazendo aqui se não for para servir o mundo, né, para impactar o mundo, tornar o mundo melhor, né? É quase como a missão da humanidade, né, fazer com que a humanidade prospere, né? Ô, Parcival, conta um pouquinho o que que é a Bay AI e onde a galera te encontra, o que que vocês fazem atualmente? Então, a BI é uma até eu acho interessante contar um pouco da historinha dela. A BI, ela veio com o propósito de ajudar as pequenas e médias empresas a ter mais acesso à tecnologia de AI. Hoje em dia, ela fica muito concentrada, isso falando que a gente atende também Big Techs, ela fica muito concentrada na mão de Big Tech. Então, quem tem lá um time bem estruturado, que vai mexer com AI, assim por diante. Então, a gente olhou para esse cenário e falou: "Ó, as pequenas também necessitam de ter, eh, essa tecnologia em si". Então a gente criou uma plataforma onde a pequena e média empresa consegue criar colaborador digital, que a gente fala, né, mas é um agente de IA, poder ajudar em algum dos braços da sua empresa em si, né. Então, precisa de um SDR para poder prospectar, em vez dele ir lá contratar um SDR, talvez ele, eh vai precisar de muito tempo, ter que contratar, assim por diante, pode botar um IA lá, conectar as ferramentas e pronto. E isso é um leigo, desde um leigo, um profissional fazer. Então, se você é uma pessoa leiga em IA, você consegue lá via chat, você fala para ela como você quer ser o agente de IA e ela fala: "Ó, isso aqui são os suas habilidades, o que que ele vai fazer e o que que ela precisa conectar". E daí tem algumas conexões já lá que só colar a chave da API do lugar que você quer e assim por diante. O melhor de tudo é que é um valor fixo, né. Então você não tem a surpresa do token, que infelizmente a gente quando você usa as big techs e etcétera, você tem a surpresa do token. Então pode ser que ela tá fazendo algo muito produtivo, mas se você for botar na mesa o valor que você gastou e a produtividade, talvez não valeria tanto a pena, porque o pequeno e médio empreendedor prefere pagar salário mínimo pra um cara ir lá só digitar na planilha do que pagar talvez 5.000 para o TI, das Big Tech tá lá fazendo Ctrl C, Ctrl V, entendeu? Que legal. Então você hoje consegue automatizar trabalhos que um humano ele poderia fazer, claro, mas hoje você vai colocar para uma automação fazer com menos erros e o humano supervisionaria isso, né? Operaria esse. Isso, tá mais o humano ele vira como fosse um gerente em si, então ele começa a ter vários outros colaboradores embaixo deles, colaboradores digitais, são os agentes de AI, e daí, ele coloca: "Ó, eu quero que todo dia você cheque os e-mails, você manda um e-mail para o fornecedor, faça isso, aquilo", e daí ele vai mandar mensagem. Claro, depende de cada configuração, que o humano for fazer lá, mas se o humano falar assim: "Ó, eu quero que tudo antes de você fazer, você me pede autorização pelo WhatsApp", então ela vai lá pedir autorização pelo WhatsApp: "Ó, eu já fiz aqui todo o cronograma de quais e-mails mandar para quais fornecedores. Eu posso mandar esses e-mails?" Ele manda lá, sai no WhatsApp e você aprova, fala assim. Ou você pode deixar ela totalmente autônoma, isso é para quem tem medo, tá? Ou você pode deixar ela totalmente autônoma, falar: "Não, toca o pau aí e, tipo, só me retorna o resultado, quando você concluir, você me retorna o resultado". Então a gente deixou ela bem versátil para ambas partes, né, porque tem gente que acaba não confiando muito e a gente entende
deixou algumas travas que ela pode colocar e ela falar: "Não, não quero ter que ficar aprovando a cada segundo o que ela vai fazer. Pode deixar ela automática aí, ela só me chama naquilo que talvez envolva dinheiro, ou talvez naquilo que envolva, alguma coisa muito crítica, que eu acho que é muito importante pra minha empresa, a IA não decidir isso". Então aí ela vai lá pedir autorização, monta o plano, fala: "Ó, eu quero executar dessa maneira, posso?". E o humano vai falar: "Pode", "Ah, não, pode deixar comigo", dá como tarefa concluída, e daí segue o baile. E para quem está ouvindo aqui a gente agora, a gente tem muitos empreendedores e líderes. Quem que é o teu cliente ideal? Quem que se beneficiaria mais desse processo de agentes para a Boa, empresa? seriam empresas, a gente tá vendo impacto bastante, é claro, as grandes, ela acaba impactando muito mais, né, porque departamentos, tem vários departamentos, e elas estão colocando em cada departamento, dentro dela. A partir de 10 empresas com 10 colaboradores, que têm algumas funções repetitivas e digitais, ela já consegue se beneficiar muito, da nossa tecnologia, não precisa nem de muita gente, ou talvez um ou 2 agentes ali já consiga já, ajudar ela no dia a dia e trazer uma produtividade maior para ela. Aí tem uns pequenos também que a gente tá fazendo cliente, na verdade, né, e tá se recolocando como IA, e é engraçado isso quando você vê gente do tradicional, da indústria tradicional utilizando IA. Então, tipo, é uma empresa que ela fatura aí, eu acho que é meio milhão mês, e daí ela tá vendo as vendas dela triplicar usando IA, porque e ela falou pra mim: "Pascoal", é até engraçado falar isso. Ela falou: "Pessoal, o que que eu puder colocar IA e não contratar pessoas, porque aqui tá muito ruim pra contratar pessoas", porque aí ela reclama, então é normal, tipo, a geração Z, tipo, ela não quer, dar o trabalho de ir lá responder no WhatsApp, em vez de, tipo, responder com cuidado, tipo, encantar o cliente, ela acaba fala: "Não tem". E, tipo, não oferece alguma outra, tal, e, tipo, mais que eu capacito, eu tenho essa dificuldade na região que eu estou aqui. E daí eu até brinco com ela e ela fala ela tá usando nosso IA pra vendas e pra gerenciamento de marketing, né. E daí até eu conversando com você, eu lembrei do depoimento dela, logo, logo a gente vai soltar o depoimento dela, mas é muito engraçado. É, às vezes a gente não tem ideia do impacto. Quem está falando de IA o tempo inteiro, tá no mundo da IA o tempo inteiro, já virou quase que normal. Agora, para quem ainda não entende do quanto isso pode automatizar, pode acelerar seu trabalho, tá perdendo uma grande oportunidade aí, né, Parcival? Sim, demais. E é engraçado que quando é que eu, infelizmente ou felizmente, eu vivo numa bolha, e essa bolha quando você me pergunta: "Ah, Pascoal, e sobre a", e daí, tipo, é tão comum no meu dia a dia que acaba eu posso até falar não encantando tanto que os nossos ouvintes em si, né, pelo fator de eu tô no dia a dia, pra mim já não é mais inovação, pra mim é o cotidiano. É o Mas dia a aí dia. eu quando você falou, lembrei: "Nossa, essa pessoa não sabia nada de IA, montou o agente dela e, tipo, ela teve um impacto gigantesco, não só na questão de faturamento, mas também na questão de estresse, porque o empreendedor acaba tendo muito estresse com o colaborador, que, tipo, tinha que fazer uma coisa repetitiva e é chato mesmo, é chato fazer coisa repetitiva. E daí o colaborador não quer fazer, porque ele acha que, tipo: "Ah, não, tipo, isso não vai dar resultado, tal", e por mais que pareça que não, mas cada coisinha que você faz acaba dando resultado, na sua empresa, né. Então, tipo, você acaba tendo uma perda ali com o colaborador e acaba tendo um ganho muito gigantesco com colocando em IA no lugar dele pra fazer coisa repetitiva. Que legal. Percival, onde que a gente encontra a BI? Então você pode visitar, a gente tá com uma lista de espera, hoje a gente tem muita gente procurando, buscando a Imagino. gente, e daí a gente tá com a lista de espera que a gente tá liberando para alguns segmentos, algumas pessoas assim por diante. Mas você pode procurar a gente na bai.com.br, então BAI ali é de Bahia em inglês, então é BAYAI .com.br, e pode me buscar no LinkedIn também, para quem está ouvindo aqui, se me chamar lá no LinkedIn e falar que ouviu o podcast, eu libero uns 30 dias gratuito lá para eles como que é a gente nem combinou isso, tá? Pra eles É verdade. sentir como que é a evolução da IA, deixa até liberado a maioria das ferramentas em si, e eles conseguem botar no dia a dia mesmo na prática e falar assim: "Nossa, realmente, é muito bom utilizar IA, tá me ajudando na produtividade nisso e aquilo". É só eles falar que assistir esse podcast nosso aqui, daí eu peço a nossa IA lá poder mandar um código pra ele de acesso de 30 dias, e ele pode começar a utilizar. Nem foi combinado, tá, Will?
Mas se Não, tiver uma palavra-chave, se tiver uma palavra-chave para isso, fica à vontade. Tem uma palavra-chave aí, Rodrigo? vamos colocar agente. Quem quiser uns 30 dias ali, escreve pro Parcival Araújo lá no LinkedIn, coloca lá agente que ele vai te liberar 30 dias. Até eu quero. Não, boa, vou liberar para Tô você. sempre testando novas ferramentas e construindo coisas. Vai ser muito divertido a gente conseguir ter algo a mais aí, né? Não, boa, fica à Legal. vontade, né? Pode mandar lá e vai ser o maior prazer do mundo liberar para os ouvintes, que ficou esse tempo todo ouvindo a gente, entendendo a questão dos pontos de empreendedorismo e liderança, liberar esses 30 dias e eles poder executar e ver na prática, né? Tipo, Sim, sim. realmente é para mim ou não é para mim? É verdade, é. Tem que testar, né? Você tem que testar. Parcival, obrigado pelo papo. Foi muito, muito legal conversar contigo. Se você que está ouvindo a gente tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui nos comentários. Não deixe de aproveitar a oferta que o Parcival fez pra gente. Deve ser por um tempo limitado, não vai dar para fazer isso eternamente. Eu sei que esse podcast vai ficar gravado, mas deve durar aí uns 30 dias pelo menos. Você consegue liberar esse teste, né, Parcival? Consigo. Depois da próxima semana, hoje é dia 28, acho que na próxima semana eu já consigo liberar os testes pro pessoal, daí fica mais 2 semanas aí a oferta, o pessoal entra em contato comigo, o pessoal entra em contato comigo, depois dessas 2 semanas eu libero para vocês depois de 30 dias. Porque tem uma lista de espera, e daí a gente tá liberando, daí fica meio que Tem que ser aos eu poucos, né? não posso liberar muito, assim. Não, combinado, Parcival. Obrigado novamente pelo papo. Você acabou de ver um cara que automatiza muita coisa, mas ainda disse que liderança humana nunca foi tão importante. Reflita sobre isso nessa semana. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu e o Parcival vamos ter o maior prazer em responder. Parcival, grande abraço, até a próxima. Abraço, Lídia. Obrigado, ouvintes, pela estar ouvindo a gente e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.